Antes de começar, deixa eu contextualizar o porquê que a gente está fazendo isso aqui, tá? Porque o tema de hoje é ciclo, né? Mas existe o porquê que a gente está fazendo essas reuniões semanais com temas específicos sobre a pecuária. Para poder... Não é um aulão, né? Eu não estou aqui para ensinar exatamente o que a pessoa deve fazer, o que não deve fazer. Isso aí que chama consultoria. Isso é uma outra coisa à parte, entendeu? E isso aqui, na verdade, é uma reunião semanal de troca de informação, certo? Então aqui a gente vai compilando, como vai andando muito e conversando com muita gente, a gente vai... Fala aí, Gustavo, beleza? Tá conectando o áudio lá. Opa, Gustavo, beleza? Boa noite. Então, a gente compila essas informações e tem muito prazer em compartilhar com as pessoas, certo? E aí, o que é o negócio? Certo? Para pessoas que são clientes da Leloep em algum produto, isso aqui, ele tem a ideia, a intenção de ser gratuito, e ele é gratuito. Só que aí eu preciso de uma ajuda e um custeio. Isso aqui tem a live no YouTube, tem o compartilhamento aqui As ferramentas não são mais gratuitas, tem coisa que é paga, tem o pessoal que me acompanha e me ajuda aqui, porque eu também não entendo de todas essas plataformas, então eu preciso de ajuda da turma. Então existe um ligeiro custeio para as pessoas que não fazem parte ainda como cliente da Leloep, mas vão ajudar a gente aqui, um valor simbólico para poder manter essa troca de informação compartilhada e organizada. Porque além da gente absorver, a gente conseguiu aí, ao longo do tempo, passar elas e vem passando elas para as pessoas que vêm nos acompanhando, certo? Então, por isso que eu não estou fazendo ela pelo Instagram. No Instagram, quando eu faço, dá 300, 400 pessoas, certo? Aqui não importa, aqui pode dar menos, mas as pessoas que estão participando estão interessadas, e é por isso que também tem que ter uma restrição, e querem falar, e querem compartilhar, querem ouvir sobre os temas que a gente vai fazer. Inclusive, semana que vem, vamos falar de mercado futuro, né? O Gustavo participa de um grupo ali, que é o grupo de mercado, votaram bastante nesses dois temas, ciclo e mercado futuro. Então, estamos aqui para compartilhar e não ensinar ninguém, certo? Ou seja, é um lugar que vai um pouco além da mesa de bar. Então é por isso que eu estou colocando aqui o nome dessa iniciativa de Além da Pecuária. A pecuária além da porteira, né? Porque ela vai além ali da conversa de bar, porque, cara, cada coisa tem que ir aprofundando, estudando, entendendo. E aí veio essa história aí agora entrando, falando sobre o ciclo, né? Vocês entendem, sabem, dominam aí alguma coisa sobre o ciclo pecuário? Essa já é uma pergunta aí para a gente iniciar o debate. Ah, e aqui no Zoom só vocês dois estão participando, viu? O restante da turma tá entrando e saindo lá pelo YouTube, pelo link. Deixa eu até ver se a turma teve alguma dificuldade aqui no grupo. Beleza. Mas então, a gente tem uma matéria publicada na DBO e no Notícias Agrícolas também, falando sobre ciclo pecuário. Não esqueçam de desmutar o celular de vocês quando vocês quiserem falar e me interrompam a hora que vocês quiserem, beleza? Existe toda uma cadeia, um ciclo em qualquer mercado, tá? Então, desde os primórdios, não achem a gente, né, enquanto dentro do segmento pecuário, que é uma exclusividade do nosso segmento. Existe, inclusive, um livro já milenar que chama Princípios, que é americano, que ele mostra ciclo em qualquer mercado, inclusive na questão sanitária humana. Tanto é que existiam pessoas que previam a pandemia, poucas pessoas previam a pandemia, certo?
Porque já existiu no passado uma vez, já existiu no passado outra vez, já existiu em tempos, o mercado, seja ele qual for, repete de forma similar e não de forma idêntica, certo? E aí começamos a teorizar isso dentro da pecuária, ok? E na pecuária, eu vejo muita gente hoje falando sobre esse tema, mas está indo só até a página acho que até a página 1 do livro, né? Porque ele é muito mais profundo do que eu vejo os comentários das pessoas falando sobre esse tema na pecuária. Por quê? Porque vem aquele... Até na nossa matéria fala sobre isso aí, que eu vou compartilhar com vocês depois, vocês aqui do grupo que participaram. Eu vou mandar a matériazinha, é curta, é fácil de ler, tem bastante imagem, é bem fácil de entender ali a dinâmica do ciclo. Então tem aquela história que todo mundo já sabe, que é preço do bezerro alto, retenção de fêmea, tem muito bezerro no mercado, desova, para de criar bezerro, desova a vaca, mais vaca sendo matada, preço da arroba baixa, aí se o preço da arroba baixa, a pessoa vai criar menos, e aí vira aquele ciclo e volta de novo a mesma história, né? E essa história é tocada de tempos em tempos. E aqui começa, isso não é difícil de saber, uma confusão, e acho que esse é o grande ponto dessa live, para tirar essa confusão, que as pessoas acham que isso que gera o preço, determina o preço da arroba. Esse é o fator mais confuso que essa história de ciclo gerou. Foram as pessoas entenderem que é o ciclo que compõe o preço da arroba. E aí fica essa dissonância ecoando nas rodas de bar, nas mesas de boteco. E não é isso, né? Com certeza não é isso. Isso é tão simples quanto falar que toda época de Páscoa vende-se mais chocolate. Todo Natal o varejo fica mais aquecido. Essa é a mesma coisa. Então, onde é que está a segunda, a terceira, a quarta, a quinta página dessa história de ciclo? E aí depois de... E outra coisa, lembrando que o ciclo que a gente está falando, assim como os demais ciclos de mercado, ele é fora de cronologia. Tem gente que fala que é de 7 em 7 anos, tem gente que fala que é de 4 em 4 anos, tem gente que fala que é de 5 em 5, tem gente que fala que é de 6 em 6. Por quê? Porque não é de tempos em tempos de forma organizada. Ele acontece pelo movimento de mercado. E não por causa do movimento da oferta de gado. Do que acontece dentro da porteira. Ele muda, o que acontece dentro da porteira muda porque as coisas fora da porteira estão mudando. Então, essa é uma grande diferença. Então, a analogia que eu faço sobre esse tema, e por isso que isso aqui é aberto para que vocês possam comentar, criticar, falar, trazer a visão de vocês, compartilhar, somar, é que é como se fosse imagina um surfista e uma onda. O mercado é a onda, ela já está lá. E o surfista está se adaptando a ela. Ele está subindo e descendo a onda, ele está surfando essa onda. Tá entendendo? E esse movimento desse surfista, que a onda é como se fosse o mercado, ele foi lá e fez uma participação, ele afetou de alguma forma essa onda. Subiu ou diminuiu um preço, né? Por causa que vários pecuaristas começam a tomar decisão. Nossa, o mercado está bom para a cria. Então um monte de gente começa a criar, tem retenção, e essa onda ela pode aumentar um pouquinho e subir um pouquinho. Mas não significa que ele é primário. Não significa que ele é determinante de preço mandatário. Certo? E é a partir daqui que a gente começa a parar para pensar quais decisões, qual deveria ser o manejo mais promissor a depender do momento do mercado, que vai determinar o momento do ciclo.
E aí sim, a gente, no meio desse contexto, quando a gente domina demais a formação, o que forma essa onda de mercado, para poder saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair, a hora certa de mudar a estratégia do tipo de gado que está sendo tocado nessa propriedade rural. Entendeu? E aí, falando desses motivos, falando da composição do mercado, do preço das coisas, ela tem uma vários critérios, né? Ela não é composta só de uma coisa A, ou B, ou C, ou D. Então, primeiro a gente tem que entender o mercado para depois falar de ciclo. E assim vai. Se você lembrar, não sei se vocês lembram aí, na época que o Bolsonaro foi eleito e o Paulo Guedes assumiu o ministério, ele falou uma frase muito importante na época, que foi: acostumem-se com o dólar alto e os juros baixos, onde ele esteve, Paulo Guedes tocou, a parte financeira, foi dólar alto e juros baixos. Esses dois fatores, deixa eu admitir a Ingrid que está entrando aqui, está conectando o áudio. Esses dois fatores fizeram um efeito muito benéfico à pecuária, né? Então você, como um país de commodity que somos, o que faz com que a commodity se movimente é os juros baixos, certo? Então, se você tem fácil acesso ao dinheiro, é barato você tomar. O Plano Safra também entrou, né? Facilitou a injeção de dinheiro naquela época, certo? E aí você tem esse fator do dólar aumentando, você tem mais gente investindo em pecuária, mais gente investindo em cria, ou qualquer cria, recria, engorda, certo? E se está investindo, geralmente esses custeios são para investimentos mais de longo prazo, comprar matriz, né? Então você retém mais. Oi, Ingrid, tudo bom? Se você quiser comentar alguma coisa, só abrir o microfone aí a hora que você quiser falar e participar, tá bom? Já perdemos um pouquinho, que a gente tá um pouquinho mais adiantado, mas depois tudo no YouTube, no link do YouTube vai estar completo. Seja bem-vinda. E esses investimentos em pecuária foram aumentando, os juros atrativo, o dólar na exportação veio a China, junto com o dólar veio mais compras pela China, né? Então você tem como frigorífico mais compradores da sua carne por um preço mais alto, aquece o mercado, certo? Retenção de fêmea por causa dos juros e não por causa do ciclo. Por exemplo, só para não talvez misture o assunto, mas só para contextualizar, cada estado tem seu próprio mercado, suas próprias particularidades. Então, se você fala de Mato Grosso do Sul, você tem hoje desova de fêmea não só por causa do ciclo, mas por causa da industrialização. O MS é o segundo estado maior de gado, de abate, não de rebanho. Rebanho é o Pará, mas de abate, tá? Então, hoje você tem uma desova, né? E isso afeta. Mas voltando lá, você tem o cenário perfeito para que essa onda, que a gente está assimilando aqui, né, essa analogia, aumente, e aí você tem mais gente retendo. Por quê? Porque ficou favorável, certo? Mas é o mercado que deixou favorável. Não foi decisão inicial e primária de um monte de pecuarista de um país do tamanho do nosso que resolveu, do dia para a noite, juntos, passar para a cria.
Vocês estão conseguindo acompanhar? Gustavo, tá conseguindo acompanhar? Dá um alô aí depois, qualquer coisa. Ok? Então, essa composição de mercado, ela beleza. Ela compõe o preço, é ela que compõe o preço da arroba. Ponto. Depois, as oscilações são pelas estratégias mudando. E aí eu digo, nem sempre todos os pecuaristas estão tomando a decisão igual. Tem estado que não tomou decisão no mesmo ano de retenção ou de escoamento de fêmeas. E aí eu queria até compartilhar aqui com vocês na tela exatamente essa visão aqui, ó. Isso aqui, vocês já estão enxergando a tela? Alguém poderia... Sim, tô vendo. Isso aqui... Boa. Isso aqui é um gráfico da quantidade de animais abatidos desde 12 milhões. E aqui, nessa virada, 19, quanto menor é aqui, mais retenção de fêmea está tendo. Por que está tendo isso aqui? Não é porque todo mundo acordou lá no dia para noite e falou, pô, vou reter fêmea. Foi porque o mercado, a onda veio. A onda é o mercado. E as pessoas foram surfar isso aqui. E aí quando começa a reter, ela afeta a composição do preço. Então retivemos até 9 milhões. Já em 2022, diferente. Aí vem a desova. E vem desovando. Entendeu? Porque bateu no teto. E o que foi a principal... Por que a arroba bateu no teto? A arroba, ela é algo solto, desconexo ao mercado? Ela não é, ela está conexa. O que bateu no teto? Dólar. Né? O dólar bateu no teto. Os juros bateu no piso. Troca de governo. Aí vem Ministério Indígena, não sei o quê. Ilha do Bananal, lá no miolo do Tocantins ali, né? Que é gado puro aquilo lá. Vem lá, Ilha do Bananal, ele é quase que 100%. Para quem não conhece, é o Pantanal do Tocantins, né? É região de também dá alagamento. Você tem ali uma quantidade absurda de gado em terra indígena, pagando arrendamento clandestino. Escoamento na hora. Então, 2023, mais escoamento. A gente já tem aqui os dados de 2023, mas como não é o ano inteiro, né? A gente está trazendo aqui só o ano inteiro. Beleza? Então, mais insegurança, mais incerteza. Juros está quanto hoje? 13,75. Tem como... Eu tenho certeza que vocês vão conhecer pessoas que tomaram dinheiro, que não eram da pecuária, ou eram veterinário, zootecnista, um agrônomo, que arrendou uma terra na época dos juros baixos, tomou um custeio e mexeu. Hoje esse cara está vendendo. Né? Ele não está tomando dinheiro de novo a juros para mexer. Ficou caro. Então está saindo. Industrialização. Aqui, não sei se vocês acompanham todo mundo aqui o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, em questão da celulose, é uma coisa fora da curva na história. É escoamento de fêmea. E se você olhar aqui agora falando de Mato Grosso do Sul, aqui ó, isso aqui é macho fêmea, isso aqui é a mesma coisa, né? É abate em milhões, só que só de fêmeas e aberto por estado. Beleza? Então se você reparar aqui, ó, Mato Grosso, o maior ofensor... Opa. Pessoal, vai cair a conexão daqui uns minutinhos, mas depois eu mando o link lá de volta pra gente continuar. Aqui do Zoom, tá? Do Zoom. O Mato Grosso, que é o maior ofensor aqui, ele teve exatamente esse mesmo movimento de retenção e depois escoamento. Aqui, né? Aqui é o maior nível de retenção e depois escoamento. Escoamento, retenção.
Olha o MS, olha a curva, reparem como é puxada a curva do Mato Grosso do Sul. Por que ela é assim? Por causa de outros fatores que não o ciclo. Por exemplo, a industrialização no Mato Grosso do Sul, seja para grãos ou seja para florestal. Renato aqui, que é do nosso estado, não sei se ele está aí na live, ele vai saber do que a gente está falando aqui, né? Então, você tem muito esse efeito. Mas fala, Germano, todo estado trabalha do mesmo jeito? Não. Olha só o Goiás, que é o terceiro colocado, em determinado ano, como é 18, né? 18 para 19, ele estava retendo, né? E o MS matando. Esse aqui, ó, de 20, né? Se você olhar o Goiás, que é uma representação muito grande, que é o terceiro colocado, ele estava escoando e aqui estava retendo. Então não tem como. Germano, é beleza, mas a nível geral, sim, você tem um movimento igualitário nesses anos. Ou atrasadas ao ciclo. E o que isso prejudica? As melhores tomadas de decisão. Certo? Por exemplo, atualmente desfavorável, concorda? Se a gente está falando que agora está tendo grande... E eu já olhei aqui para esse dado em 2023 e realmente continua bastante oferta de fêmea nesse primeiro trimestre, porque essas informações são trimestrais, teve muito, e não precisa nem ser informação de nada, é só você olhar o preço aí da coisa. E outro fator, sanitário, né? Você pega o sanitário, você derruba o preço por causa de notícia de vaca louca. E eu não quero entrar nessa live aqui no contexto se é verdade ou falso, se é manipulação ou não é. Né? Você tem um motivo sanitário que derrubou o preço. Depois, continuou derrubado, né? Ele teve só um respiro, né? E depois continuou caindo, aí derreteu de vez também, porque parou ali as carnes que estavam... que depois que voltou a comprar carne do Brasil, a China, o navio ficou parado lá, escoado. Deixando de escoar a carne lá parado nos portos da China. 85 mil toneladas. E aí não entra, né? Então a China para de comprar, essa carne tem que ser distribuída no Brasil. Então o fator sanitário continua afetando. E óbvio, e nisso vem também uma coisa momentânea que tem todo ano, que é o descarte de fêmea. E também é um ano que teoricamente o ciclo vai afetar, porque aí mais gente vai desanimando. E então é tudo uma reação a uma coisa que não tem a ver com o ciclo. O ciclo é uma reação. E enquanto a gente não entender de mercado, para entender de ciclo, a gente não vai conseguir tomar as melhores estratégias. Então, hoje, o que meu sócio fez aqui, ele pegou todas as novilhas refúgio, ciclo completo, tá? Só para contextualizar, ciclo completo. Então ele pegou as novilhas refúgio por padrão genético e as descartes da estação de monta, que geralmente engordava e matava, e colocou touro de volta nelas, certo? E touro, para essa categoria, não foi nem os touros de repasse, nem inseminação que a gente faz, né? Foi touro de boiada. Por quê? Porque nem para gastar com o touro, para fazer novilhas primíparas, né? Que tem toda ali uma questão, que também é questão zootécnica, que então não é foco da coisa, pôs esses touros de boiada para não gastar, para fazer um produto de cria, que são os produtos que vêm de volta. Então não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Hoje tem que arrastar essa posição, né? Arrastar essa posição para dar tempo ao tempo e lá para frente ver se a coisa vai melhorar. Então os produtos de hoje são os produtos de arroba leve, resumindo, para não falar em animais, né? Arroba leve para você poder arrastar a tua posição para frente. Se, óbvio, entendendo a realidade de cada um. Entendendo a realidade de cada um. Por quê? Porque precisa bolso, precisa saber se tem pasto. Concorda? Não é assim que a gente vai dando piruada, vai falando o que tem que fazer, porque cada realidade é uma realidade. Certo? Mas uma pessoa hoje que está com 500 arrobas para matar, né? Às vezes, entrando em fase de terminação, que é o que eu estava falando no começo com o Renato, é um negócio de se pensar para trocar por arrobas
leves. Mesmo que seja a mesma quantidade, mas para ver o que nesse curtíssimo prazo de hoje, o que vira para frente. Né? Então, toda essa conjuntura, acho que a reunião vai acabar exatamente no momento certo dos 40 minutos, que é o tempo limite aqui das plataformas. Então, toda essa conjuntura econômica de mercado, você tem que saber como trabalhar ela. E não querer seguir a onda cíclica de fulano ou beltrano, porque às vezes o fulano ou beltrano está errado na questão de mercado. Aí sim, você poder ser um produtor que está apto ali também para mudar de estratégia, porque tem muito produtor que, independente de pasto, e eu conheço, não achem que é invenção, tem muito produtor que trabalha. Se o produto é A ou B, se o produto ele tem que mudar a estratégia, ele vai mexer só com aquilo lá na quantidade. Oi, Germano, você comentou ali essa questão de trocar a roupa leve. Se eu entendi direito, seria porque a gente tem uma estratégia de terminar o animal e para abate, e toda essa conjuntura que está acontecendo, de repente o ideal nesse momento é entourar as novilhas, por exemplo, é isso que eu entendi? Não, você pode trocar por arroba mais leve já. Você pode chegar e tentar pôr na conta do lápis, quanto que é uma desmaminha de 190 quilos, você mexe com as pretas, de Angus. Isso. Entendeu? Eu tenho pasto para colocar mais quantidade? Não, eu vou comprar a mesma coisa, pôr o dinheiro no bolso e tomar outra atitude com a sobra do dinheiro e vou matar, em vez de levar para a terminação, vou mexer mais para frente com essas novinhas e arrastar a posição, entendeu? Não precisa sair da sua estratégia, mas você pode arrastar a posição. Porque eu já fiz alguma conta, a gente busca atingir um padrão, aquele do precoce, dos 16 arroba, tem que ter um acabamento de carcaça no mínimo 3. Uhum. Só que a cada semana que passa, o preço abaixa. E daqui a pouco, existe uma boca de jacaré abrindo, né? Você pega aí o custo subindo para você entregar um produto de qualidade dentro do padrão que o programa exige, porém, vai descendo a arroba. Uhum. E daqui a pouco é interessante ignorar esse padrão, vender do jeito que está e trocar pela arroba mais leve, pela uma mama aí, por exemplo. E é isso, e é exatamente o caso. Hoje a gente pagou R$255 na arroba dela. Na arroba do teu gado. Então, será que eu vou gastar mais? Por mais que. Aí outro assunto é insumo. Que é outro foco também, outro tema que a gente... Será que eu vou continuar gastando dinheiro para dar terminação, sendo que hoje eu já consigo R$255 e a arroba da novilha hoje está 225? Mesmo que eu ganhe o 19,53, mesmo que eu ganhe o precoce do frigorífico, tem imposto. Né? Você vai pagar o imposto, o fundo rural. Será que não está compensando vender a vistinha hoje a 255 do que ficar tentando... ficar mais um mês gastando? Essa é uma conta que você vai ter que sempre levar na consideração. E assim, vai acabar o tempo, mas a última boa notícia, o mercado já operou para cima finalzinho da semana passada e comecinho dessa semana. Então é esperar um pouquinho para ver como que ele vai reagir, para ver se você... Mas você já está escalado, né? E aí, o Zoom caiu. Aí a turma agora fica só no YouTube. Mas assim, pessoal, contas como o do Renato, que ele estava passando aqui, eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir a dúvida dele, é exatamente essa da posição que ele está hoje. Então, entendendo de mercado, a gente deu a nossa sugestão, é óbvio que isso é uma sugestão, né? Eu vou depois mandar esse vídeo pro Renato, o link, para que vocês saibam que ciclo é ciclo, mercado é mercado, e quais informações que compõem o preço da arroba. Eu acho que esse é a grande mensagem que eu queria deixar aqui nesta live de hoje. E assim, isso aqui tem muito pano para manga, tem muito assunto,
Isso aqui é um semestre de faculdade, ele não é uma live. Então, conta com a gente aí para continuar esse tipo de conversa de forma bem específica à sua realidade, específica à tua praça, à tua estratégia. E vamos em frente. E o mercadinho deu uma porradinha boa esse final de semana para cá e começo da semana. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, seja aqui no YouTube ou no Zoom. Parabéns aí pelas perguntas, Renato. Obrigado. Muito bom a interação. E vamos em frente.